Paz do Senhor, queridas. É com muita alegria, né, que eu tô aqui com vocês nessa campanha. É uma campanha, assim, que vai fazer um diferencial muito grande na nossa vida, na nossa história. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Moura, sou discípula da pastora Raquel e estou muito feliz de ter sido convidada para estar fazendo parte nessa campanha em que nós vamos estar declarando, né? Eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou. Me coube, né, de estar falando um pouco sobre Esther, um livro muito interessante da Bíblia, escrito 600 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. É um livro que tem um diferencial na Bíblia, como o Cantares de Salomão, em que momento nenhum é falado o nome de Deus. E Esther é a única mulher na Bíblia em que esse livro fala 55 vezes o nome dela no próprio livro. Ela é o marco central, né? A sua história, Esther. Uma história que começa falando de uma mulher, da rainha Vashti. Tudo começa nisso, é o ponto central, que foi destituída como rainha pelo rei, por ela ter se recusado a participar, a comparecer na presença dos seus amigos. Era um hábito dos povos antigos, as mulheres não compareciam na presença de homens estranhos que não fossem do seu povo. E ele, depois de muitos dias de festa, embriagados, muito felizes pela, efeito da bebida, ele queria mostrar a beleza da Vashti, que o livro fala que ela era uma mulher muito bonita. E ela se recusou, e ele, por conta disso, pede orientação aos sábios, e ele é orientado que destituísse, porque ela seria um mau exemplo. Eram 27 cidades, o qual o rei governava, o Assuero era rei sobre 27 províncias, e que seria um mau exemplo, porque outras mulheres não obedeceriam seus maridos por conta do exemplo dado pela rainha, então que ela fosse destituída. E Esther, como uma das judias que vivia próximo ali a Suzã, onde era a capital do rei Assuero, onde ele governava, tinha o seu primo Mordecai, que veio a ser seu pai adotivo, porque ela ficou órfã muito menina. Fala no livro, no capítulo 2, sobre isso. E ele era um dos oficiais da porta do governo, do palácio, e por conta disso ele soube da notícia sobre Vashti e a decisão tomada pelo rei, pela orientação que teve, que buscassem jovens virgens de outras cidades, das províncias próximas, para que viessem para a casa do rei, serem tratadas durante 12 meses, com óleos, ungüentos purificados, perfumes, iguarias, para que elas se apresentassem diante deles depois de um ano, e entre elas ele escolhesse uma para ser a nova rainha. Essa festa, essa lembrança desse momento, desse tratamento que Radassa passou de 12 meses, até hoje os judeus leem o livro de Esther e lembram na festa do Purim por conta da importância que Esther teve naquele momento histórico para o povo judeu. E Esther, obediente a Mordecai, ela não se rebela, ela era uma jovem, obedece àquele pai, vai para o meio daquelas jovens, para aquele palácio, para ser preparada, e ali, é como se fosse um concurso, havia uma competição, a que caísse na graça do rei seria a nova rainha. E ela vai. Tinha que manter o segredo. Por quê? Porque naquele momento
o rei, ele era o rei da Pérsia, ele não poderia se casar com jovens de outra nação. Ele teria que continuar a manter o reinado persa, né? Da continuidade. Então, ela foi orientada que ela não dissesse do povo dela, que ela falasse que era judia. E ela manteve aquele segredo, porque era um dos propósitos de Deus ali. Né? A gente observa que quando Deus tem um propósito no meio de uma história e a gente recebe uma orientação, a gente deve manter, né? E Esther fez isso, ela manteve aquela orientação de não contar que era judia. E outra coisa que eu achei muito interessante no livro de Esther é que Esther cai na graça. Quando ela chega ali, a Bíblia fala no capítulo 2 que ela era muito bonita, ela era uma jovem muito bonita. E o eunuco, aquele homem que era preparado para cuidar das mulheres do rei, ele acha graça em Esther. E ao achar graça em Esther, ele trata Esther diferente. Ele trata Esther no diferencial, ele entrega maior quantidade de iguarias, ele orienta como se comportar, ele orienta como falar. Esther tem um tratamento diferenciado de Hagai para a parte dela. E isso foi muito importante, né? E chega o dia de Esther comparecer diante do rei. E ali, quando ele olha para Esther, eu acho muito interessante essa palavra. Ela cai na graça do rei. O rei se apaixona por ela. Olha para ela e se apaixona, estende o cetro na direção de Esther e imposta Esther como rainha, coloca a coroa na sua cabeça. Né? Então, o que eu aprendi com Esther? Eu aprendi que a obediência aos nossos pais, os nossos ensinamentos, a coisas importantes que nos são ditas, é interessante a gente obedecer. É interessante obedecer aos nossos esposos. É interessante obedecer às nossas lideranças, né? Então, as mulheres hoje precisam fazer um caminho, às vezes, de volta nesse processo da obediência, porque um lar que a esposa ela é submissa a seu esposo, é um lar que vive em paz, né? Que a mulher santa santifica a sua casa, a mulher sábia santifica a sua casa, a mulher santa santifica seu marido. E na liderança faz muita diferença, gente, faz muita diferença. As orientações que nossos líderes espirituais nos dão, né? Então, a Esther me ensinou isso, a ser obediente, a guardar informações importantes, porque tem um momento de todas as coisas, né? Então, para mim, uma das coisas mais importantes na vida de Esther, que eu aprendi com essa jovem, né? Ela era jovem, é ser obediente, é manter todo ensinamento que você tem, onde quer que você esteja, na posição que você esteja, né? Ela era uma rainha, e quando ele precisou, ela estava lá e seguiu a orientação do seu tio e de novo salva o seu povo, né? Vocês leiam, terminem de ler o livro de Esther. Ele tem uma história muito rica e fala dessa sabedoria, dessa coragem e dessa obediência de Esther. Eu aprendi bastante não, aprendi muito. Eu deixo para vocês esses ensinamentos, que o Espírito Santo possa acrescentar. Foi com muita alegria que eu estive aqui, falando um pouquinho de Esther para vocês. A nossa estrela, a luz do povo judeu. Um beijo no coração, foi um prazer.